A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa A Sua Carreira em Consultoria. E hoje a gente tem um privilégio, pelo menos para mim é um privilégio, espero que seja para vocês também, de ouvir e aprender com Marcos Wunderlich. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Realmente me sinto muito bem recebido aí por você. Te agradeço muito o convite, viu, Alexandre? De poder ser entrevistado por você também, que já tem aí um canal já de renome também, né, que está se construindo a cada dia. Então, realmente é um prazer de estar aqui com você e poder, de alguma forma, contribuir para o teu canal, para os nossos internautas, né, para que eles possam, de alguma forma, ter algum insight ou alguma percepção de algo novo que seja decréscimo a vida deles, né? Eu acredito, Marcos, que o mercado de consultores, treinadores, mentores, coaches, palestrantes tende a crescer muito. Então, vai demandar cada vez mais uma profissionalização, e ouvir pessoas experientes como você realmente Sim. é algo, como eu disse no início, é um privilégio. Eu vou começar falando um pouco da tua formação, o que é curioso. Curioso, por um lado, quando a gente vê hoje o teu nome muito associado, pelo menos como eu comentei no início, no nosso bate-papo inicial, à mentoria. A tua formação é em engenharia. A engenharia, tanto a formação quanto a pós-graduação, engenharia mecânica, engenharia de segurança. E Perfeito. hoje você é um engenheiro de gente. Posso falar assim ou não? Pode, engenheiro humano. Eu sou Engenheiro humano. engenheiro humano. Com o tempo Legal. de tanto rolar, né? Acabei me tornando engenheiro humano. O que é E, muito bom, né? O que é muito bom. Porque e eu como é que conheço a parte foi? técnica, né? Eu conheço a parte técnica da engenharia, mas eu conheço também a parte humana, né? Então isso dá para conjugar as duas coisas de uma forma fantástica, assim. Quando você estava na faculdade de engenharia, depois foi para a pós-graduação, você já tinha algum insight, algum pensamento que um dia você ia estar trabalhando com gente como hoje? Não, E como é que não. foi? Eu só me sentia insatisfeito dentro da engenharia. Eu lembro assim que uma vez, uma tarde de muito calor, naquela época não tinha ar-condicionado nas salas de aula, né? Tinha uma aula de parafusos. Ah, E era uma aula extremamente chata de calcular o passo do parafuso, o professor também, muito chatinho. Eu disse, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Não é? Mas aí eu continuei o curso de engenharia, terminei, trabalhei como engenheiro alguns anos também dentro de organizações. E aí aconteceu de um dia eu fazer um curso de desenvolvimento humano. E aquele curso de desenvolvimento humano, ele abriu a minha mente, assim, foi uma abertura mental assim para algo assim que me encantou, que era questões das relações humanas, o autoconhecimento. E daí eu não parei mais. Aí eu continuei e cheguei a me tornar hoje um instrutor, né, de formação de mentores, de coaches, de advisors também, não é? E eu faço essas formações. Marcos, você lembra o nome desse curso? Onde que foi feito? O curso se chamava, na época, sinopse holográfica. Esse é Tá. um nome bem incomum, sinopse de resumo holográfico, de visão em forma de gráfico, né? Esse curso não existe mais, ele durou alguns anos e depois ele se extinguiu, mas eu dei continuidade a isso tudo, né? Eu dei continuidade. Isso, o nome do curso tem alguma relação com o nome do teu instituto? Foi dali que veio ou não? Tem a ver, tem a ver.
a parte, por exemplo, holográfica, ela é uma das heranças da sinopse holográfica, né? Em que todos os nossos instrumentais eles são apresentados em forma de gráficos. Então, Tá. eu tenho um tema, por exemplo. Então, esse tema não é apresentado de forma escrita, né? Ele é apresentado em forma de gráfico, que represente a visão holossistêmica, ou a visão ampla, a visão holística, né? É uma visão do holo, uma visão do todo. Então, os gráficos eles representam isso e tornam fácil o entendimento de uma visão mais ampla. Tá? Muito bom. Agora, continuando um pouco a tua história, né? Aí você fundou o Instituto Holos, que já está há mais de 30 anos. Aliás, está Nesses fazendo 30 agora, 30 Oi? anos agora. 30 30 anos anos agora. desse ano. Tá. Nesses 30 anos, um indicador que eu acredito que é muito significativo, de 2016 a 2022, você esteve no top of Mind nacional, na Sim, categoria sim. Coaching Mentoring, correto? Coaching, Agora, Top of Mind RH, né? Na categoria Coaching. e como é que foi? Você fez o curso, esse curso que para você, pelo que eu entendi, foi um divisor de águas. Foi. Aí, entre você fazer o curso e iniciar um instituto que vai fazer 30 anos e ficou 7 anos no Top of Mind, esse período entre o curso e a abertura do instituto, como é que foi esse movimento para você? Eu fiz o curso e tinha pessoas do curso de sinopse holográfica que deram continuidade ao trabalho sob outros nomes, né? Por exemplo, tinha uma pessoa lá que se chamava Odival Serrano. Odival Serrano era um físico, não é? Um Tá? físico brasileiro, né? De uma inteligência ímpar, e ele deu uma continuidade aos trabalhos da sinopse, com o nome de biosinergia. Então, ele trabalhava assim a questão do movimento humano, que é sinergia de movimento, cine de movimento, com C, né? A energia do movimento humano, da biologia humana. Então, ele começou a trabalhar muito Tai Chi Chuan, que eram os movimentos humanos, né? Ele relativizava a sabedoria oriental do Tai Chi Chuan com a sabedoria crística, né? E ele fez um trabalho assim maravilhoso e foi meu grande mestre, foi o Odival. Mas eu também tive mestres na sinopse holográfica, foi o Renato, a Maria Luísa, né? Que até se tornaram meus sócios mais tarde aqui dentro do Instituto Holos, né? Então aquilo foi dado uma continuidade, né? Até eu fundar o Instituto Holos em 93. Mas antes disso tinha as biosinergia, tinha a sinopse, e antes da sinopse tinha também alguns outros movimentos muito interessantes, voltados a partir da teoria da organização humana, de Antônio Rubomilha, da Universidade de São Paulo. E antes de Rubomilha, a visão da cibernética. Então, na realidade, todo esse processo que eu tenho hoje, ele começou lá por 1930, com a visão da cibernética, depois passou para a teoria da organização humana, né, da Universidade de São Paulo, aí aquilo se tornou sinopse holográfica, isso se tornou depois biosinergia, e depois da biosinergia acabou se tornando ISO. Tá? Então, quem deu a denominação foi eu, sobre isso, em homenagem ao Odival, que ele trabalhava, uma das agendas que ele tinha, ele trabalhava a palavra ISOR. Né? Então, hoje eu tenho o sistema ISOR, que deriva de todo esse processo histórico. Então, é um processo único, uma egrégora única, muito diferenciada, e não tem outro curso igual no mundo, igual ao nosso que a gente tem. Ele é realmente muito, muito exclusivo. Eu conheço gente, eu imagino que você sabe quem é, que fala muito bem do seu curso. Muito obrigado. Oi? Muito obrigado. Aliás, foi quem me indicou para falar com você, Marcos. Hum. Aí você teve... Você lembra qual foi
o momento que você falou, eu vou deixar, a partir de hoje ou de tal dia, eu vou deixar minha carreira de engenheiro ou na empresa que eu estou trabalhando e eu vou abrir um instituto e vou empreender nessa área. Você lembra desse dia ou do fato que te deu um empurrão? Eu lembro o seguinte, né, que depois ao fazer os cursos todos, isso foi lentamente abrindo a minha mente de eu abrir o instituto, né? Porque eu já tinha instrumentos, eu já tinha referenciais, eu já tinha assim um monte de conhecimentos. Eu disse assim, agora eu vou abrir o instituto, né? E eu abri o instituto como uma OCIP, organização sem fins lucrativos, né? Organização social sem fins lucrativos, que era para realmente divulgar a visão holístico-sistêmica, para divulgar essa riqueza de instrumentos que a gente recebeu ao longo desses anos todos, né? Isso se tornou um cabedal único aqui do Instituto Holos, né? Então, isso surgiu assim, poxa, eu vou, né, ministrar alguns cursos aqui em Florianópolis, eu moro em Florianópolis, né, porque eu já sei bastante coisas, e depois que eu apresentei esse curso numa empresa, eu tive muito sucesso naquela empresa, né, eu ofereci para eles um curso, e depois eles me contrataram mais 10 turmas. Eu disse, opa, peraí, por aqui que eu vou. Né? É, E aí eu fundei o Instituto Holos e eu estou há 30 anos nessa história toda. bacana. Só para abrir um parênteses, alguns dos clientes do Instituto Holos são Embraer, Ambev, IBM, Caixa, Mercedes, Natura, Klabin, Maui, Senac e Brinks. Agora, aqui no Entre material que várias outras. com Entre certeza. várias outras empresas. São normalmente empresas que participam dos cursos abertos, né? Mas também teve empresas que fizeram cursos em company, também Tá. teve. Você entende que as turmas abertas, elas são geradoras de leads para turmas em company? Isso São, aconteceu com você? não, aconteceu. Então é Aconteceu. importante, foi importante Foi ter as turmas importante, abertas. foi importante. As turmas abertas sempre foram portas para o trabalho em company. Isso é uma constante, assim, né? E isso, de uma certa forma, acabou agora, né? Com a pandemia, eu acabei não fazendo mais cursos presenciais, eu acabei fazendo cursos online. Mas mesmo os cursos online e as empresas participando, isso gerou cursos em company também, a mesma coisa. Interessante. No material que você me mandou, Marcos, você coloca que você participou de muitos cursos, muitas formações, em destaque o Tim Galway, que é o pai do coaching, né? E tem um outro que eu fiquei curioso aqui, que você foi aluno de Shagdur Tulku Rinpoche. Que Rinpoche, curso? Sadhu Rinpoche. O Rinpoche. Sadhu foi um grande mestre, ele é um grande mestre iluminado da linha budista, né? Tá? Então, eu mergulhei muito, muito dentro da espiritualidade, né? Eu tive uma formação cristã muito forte e a minha busca pela espiritualidade sempre foi muito forte, né? Embora isso não fosse uma coisa muito clara para mim nos primeiros tempos, mas daí eu comecei a estudar as religiões. Eu estudei muito o taoísmo, né, que foi com o Dival Serrano, que trabalhava o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan ele é muito combinado com o taoísmo, né? Então, por exemplo, muitos referenciais que eu trabalho hoje, ou instrumentais, eles são baseados no próprio taoísmo, né? E depois eu estudei o budismo em profundidade com um grande mestre iluminado que morou aqui no sul do Brasil, em Três Coroas, e eu fui aluno dele, né? Ele já não está mais no mundo agora, mas eu fui aluno dele e foi assim, o grande diferencial da minha vida foi eu ter feito o caminho espiritual, né? Porque aquilo abriu muito a minha mente, né? É que quando a gente começa um caminho espiritual, a gente consegue abrir muito a visão de mundo, a visão de mente, né? E a visão da humanidade. Eu trouxe aqui, só para mostrar como um exemplo, né? Um brinquedinho. Esse brinquedinho aqui é um brinquedinho simples, de plástico,
né? Mas se eu puxá-lo, ele abre dessa forma, né? Então, isso aqui representa assim a mente comum de uma pessoa, né? Mas quando a gente faz um caminho espiritual profundo, verdadeiro, e começa a entender profundamente o ser humano, a nossa mente se expande, existe uma expansão da mente, né? E eu tive a aventura de poder ter essa expansão da mente. A gente fala também expansão de consciência, isso não é algo assim tão secreto assim, isso já é muito conhecido sobre a expansão da consciência, né? Então, é isso que permite a gente levar as pessoas a uma nova visão de mundo, né? Acho que esse é o ponto básico. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, quando você fazia seus treinamentos presenciais, você como facilitador, eu fiquei pensando assim, poxa, como que será que o Marcos faz se, por exemplo, o treinamento está programado para terminar às 6 da tarde? Aí ele Sei. começa, aí ele começa a contar as histórias dele, como é que ele faz para não sair, né, para não correr o risco de sair às 10 da noite da sala? Deve ter muita história para contar, né, Marcos? Muito conteúdo. Tem bastante conteúdo, mas os conteúdos são programados, né? Cada curso é programado. Tema um, tema 2, tema 3, tema 4. Então, são 4, 5, 6, 7, 8 temas que eu trabalho durante um dia ou um final de semana, né? Normalmente era trabalho de sexta-noite, sábado e domingo. Então, termina no horário, né? Porque a gente tem a programação, tá? Então, isso não... Eu não fico contando histórias. Na realidade, os cursos eles são por autodesenvolvimento. Então, a pessoa que está numa formação, ela precisa ter os insights dela, né? Porque cada pessoa está num nível de evolução diferente. Cada um entende de um modo diferente. Então, eu vou passando uma referência, que é uma referência ampla, holística, sistêmica, né? E a pessoa vai vendo isso na vida dela. Então, na medida que ela enxerga isso na vida dela, ela vai tendo os insights por ela mesma, sabe? E é isso que é um aspecto assim bastante interessante do curso. Então, eu não ensino ninguém a uma teoria, não, eu passo referenciais novos, ou seja, coisas que a pessoa ainda não conhece, que ela não sabe, e ela consegue levar isso para a vida dela, no tempo dela, no conhecimento dela, no nível dela, né? E esse é o ganho do curso. Então, todo mundo sai ganhando no curso, uns mais, outros menos, mas é assim que funciona. Então vamos lá. Oficialmente você vai fazer 30 anos com o Instituto Olos, mas a tua formação Sim. começou antes, né? O teu Começou aprendizado, antes. o seu despertar para essa área, por assim dizer. E você Sim. coloca que vocês colocam como um precursor do coaching e do mentoring no Brasil. Fala um pouco para Sim. a gente como é que foi esse início, né? As atividades ou o que você fez no início para se colocar como um precursor. É, foi assim, ó. Quando eu comecei a ministrar cursos, treinamentos, surgiu um negócio assim chamado de coaching, né? Eu não sabia o que era, mas aí eu fui pesquisar, né? O que é esse tal de coaching? Eu disse, bom, mas eu já trabalho com coaching há muito tempo, né? Ele disse assim, ó, eu só mudei o nome. Em vez de desenvolvimento, comecei a trabalhar o coaching. E, e isso foi assim um processo assim bem interessante, porque na época o que aconteceu? Eu comecei a ministrar os cursos de coaching. Naquela época foi fundado o IBC, que era o Instituto Brasileiro de Coaching, a Sociedade Brasileira de Coaching começaram naquela mesma época. Então foram as três organizações que realmente começaram muito juntos. Eu fui um dos precursores. Só que eu fui muito criticado na época, porque a minha visão sempre era muito humanista, né? Enquanto que o coaching, na sua essência, na sua origem, ele é muito mecanicista, muito tecnicista. E eu já dava uma visão mais humanizada, né, para esse processo todo de coaching. Tanto é que depois que comecei com o coaching, eu já passei para o mentoring também, para a mentoria, porque a mentoria, na sua essência, ela trabalha o ser humano, né? Então, é importante que o ser humano tenha um trabalho interno, ele como pessoa, como ser,
e que ele possa levar isso adiante como um mentor, o desenvolvimento humano também, não só o desenvolvimento técnico, né? O coaching é muito voltado a resultados. Eu saio daqui, chego lá com resultado tal. Tudo bem, é necessário, mas a mentoria trabalha o ser humano como um todo, e essa diferença é muito grande. Então, eu consegui unir os dois. O que é uma visão mais humanista? Uma visão mais humanista é uma visão que leva em conta as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas, a qualidade de vida da pessoa, né? Então, ele não é visto como uma máquina, né? Por exemplo, dentro do coaching mais mecanicista, o ser humano ele é visto como uma máquina. Você tem que fazer isso, isso, aquilo para obter tal resultado. Mas não se trabalha os sentimentos, as emoções, é aquilo que é de mais importante no ser humano, né? Então, é como se fosse uma humanização, né? O ser humano que é importante e não as máquinas, vamos colocar assim. Embora as máquinas sejam necessárias, faz parte, quem opera uma máquina é um ser humano, e essa pessoa precisa de atenção, né? Não é só o operador de máquina, mas o ser humano que opera a máquina. Então, essa é a diferença. Essa tua visão humanista é o que levou ao termo socorrista mental? Não, não. O socorrista mental é uma metodologia nova agora, que surgiu a partir da pandemia. Ou um pouquinho antes da pandemia, em alguns países já se trabalhava, né, o termo socorrista mental. E como o nosso trabalho é muito ligado à mente humana, é um pulo bem pequeno trabalhar o que a gente chama de socorrista mental. Então, nós temos agora um curso de formação de socorristas mentais, né, que são pessoas dentro de empresas, dentro de organizações, que fazem, de uma certa forma, um atendimento às pessoas que estão com dificuldades mentais, assim. Então, é um socorrista mental. Não precisa ser médico, nem psicólogo, nem nada. Qualquer pessoa pode ser um socorrista mental e, se necessário, ele encaminha isso para um médico, para um psicólogo, para um psiquiatra. Voltando um pouco para o assunto coaching e mentoring, qual a diferença entre coaching, mentoring e advisor? Tá. O coaching, ele é obter resultados, basicamente, né? Ele é um processo um pouco mais mecanicista, eu quero ter um resultado, eu quero atingir uma meta. Então, ele tem essa visão um pouco mais do trabalho, um pouco mais organizacional, ele é mais trabalhado em termos de organização, embora pessoas também possam receber coaching, claro. A mentoria, ela trabalha o ser humano, né? E, digamos, a questão da felicidade, como ser um líder que sabe lidar com as pessoas, né? Um ser humano que tem uma capacidade, né, de amor, de compreensão às pessoas. Então, o mentor, ele é uma pessoa que ajuda a pensar, né? Então, a mentoria é algo que tem um processo de transformação. O coaching não tem transformação. O coaching é só desenvolvimento. Então, você quer desenvolver uma área, desenvolver um setor, desenvolver uma competência. Então, é o desenvolvimento do que já existe. Isso é coaching. O mentoring, ele já é uma transformação. Exige uma mente nova, um olhar novo, né? E essa capacidade de trazer um olhar novo às pessoas é uma das especialidades do Instituto Holos, porque a base de todo o processo ele é a mente humana, tá? E eu, com o tempo, eu fui introduzindo uma palavra que se chama advice. Advice é uma metodologia, né? Eu peguei esse nome do inglês, do advice e do advisor, é aquele que dá um conselho, alguma coisa assim. Mas eu transformei um pouco esse conceito para uma pessoa que tem um grande conhecimento em alguma área. Vamos supor um empresário que já tem grande experiência no empresário, um engenheiro que tem grande experiência na sua área, ele pode se tornar um advisor de outras pessoas nessa mesma área, porque ele tem a experiência, tá? Então, ele se torna um advisor. E por ele ser um advisor, ele pode trabalhar
questões mais amplas, mais profundas, de negócios, de decisões, porque ele é um cara que já tem muito chão, muita base dentro de uma determinada área. Então, ele é mais do que um mentor, mais do que um coach. E eu fiz isso para contemplar as pessoas, por exemplo, essas pessoas que se aposentam e que precisam achar um novo trabalho, mas que não querem ser coaches e nem mentores, eles se tornam advisors, né? Então, isso, de uma certa forma, é um status mais amplo que eu tenho levado às pessoas, né? Há algumas pessoas que têm realmente a capacidade de serem advisors, né? Tinha uma época que eu escutava falar sobre counseling, mas eu não escuto Sim, mais. Onde que o é counseling difícil. entra? O counseling entra também. Ele é um tipo de um aconselhamento. Então, o counseling é uma coisa assim um pouco mais direcionada. Vamos colocar assim, um diretor de escola ou um conselheiro de escola que chama os pais e dá um aconselhamento para os filhos. Ou se uma pessoa precisa de um aconselhamento específico, né? Vamos supor, eu tenho um cliente meu que quer estudar uma determinada área ou uma determinada expertise, ele busca um conselheiro naquela área especificamente. Então, isso é counseling. Então, ele é pouco abrangente, tá? E a gente evita dar muitos conselhos, porque a gente imagina que a pessoa já tem uma capacidade de sabedoria interna dela elaborar também as suas próprias questões. Então, a mentoria, ela permite com que a pessoa descubra e elabore por si e que não receba nada pronto. Muito bom. E você detalhou um pouco mais o perfil do advisor, né? Sim, Vamos supor que você recebe um cliente novo no instituto sim, e a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu não, para mim é indiferente ser coach, mentor ou advisor. O que o senhor me aconselha? Né? Que tipo de perguntas ou que tipo de investigação? O que está por trás da minha pergunta é: tem algum perfil mais para coach, um que é mais para mentor, um que é mais para advisor, em termos de pessoa, que se encaixa melhor? Pode ser em termos de personalidade, história de vida, experiência. Por exemplo, pessoas muito racionais, por exemplo, pessoas que têm formação em ciências, em aspectos técnicos em si, né? O perfil de coaching, ele às vezes ele se encaixa um pouco mais, Tá, né? Pessoas que têm um perfil mais humanizado, por exemplo, pessoas que são formadas em letras, em música ou em teologia ou alguma coisa assim, o perfil de mentoria ele cabe mais, né? E o advice, né? Ele depende do nível de experiência da pessoa. Então, quando uma pessoa é muito experiente em alguma área, ele se torna um advisor, né? Dentro daquela área. Então, isso aí eu não faço muitas perguntas, não. Porque quando ele vai fazer o curso, ele vai fazer o curso de mentoring, de coaching e de advice em conjunto. E depois é que ele vai derivar segundo o público dele, né? entendi. Porque uma das coisas que determina muito o tipo de trabalho que ele vai fazer é para que público que ele quer trabalhar, né? Ele pode ser, por exemplo, coach de finanças, ele pode ser um mentor de finanças, ou ele pode ser um advisor de finanças, Entendi. né? Ele pode ser um advisor de liderança, como ele pode ser um mentor de liderança, como ele pode ser um coach. Por exemplo, as empresas gostam mais de contratar coaches, né? Mas, de um modo geral, o público, né, as pessoas físicas, elas estão preferindo contratar mais mentores, né? E agora, pessoas de alto nível nas empresas, o pessoal, staff mais elevado, ele já contrata advisors, né? Advisors, né? Que são, digamos assim, uma capacidade de lidar de uma forma mais profunda com o processo decisório das organizações, né? Quais são os fatores, Marcos, que, ao você analisar a história do Instituto
do Instituto Olus, na tua opinião, contribuíram para você estar completando 30 anos? Quais foram os pilares de sustentação desse teu negócio que fizeram ele não só se manter, mas estar numa ascendente? Para mim, um indicador é o top of mind nos últimos 7 anos, né? Quer dizer, ali é um bom reconhecimento de que você se estabeleceu de uma maneira positiva, né? Quais seriam esses pilares, esses fatores? Eu diria assim, são dois fatores, né? O primeiro é persistência. É suor, né? É É, suor. Persiste, persiste, persiste e não desanima, né? Vai, manda bala, vai em frente, né? Sai da frente que lá vem gente, é mais ou menos isso, né? é, Tá? Então, é a persistência. E o segundo ponto é o material diferenciado que nós temos. Nós somos uma escola diferenciada. Então, por sermos uma escola diferenciada, nós atingimos menos público, nós não somos uma escola tão grande assim, que investe milhões e milhões em marketing e etc., de um jeito totalmente mecanicista, etc. Não, nós temos proposta, né? Uma proposta elevada, uma proposta que lida com o ser humano, e essa proposta ela atinge menos pessoas, que as pessoas ainda estão muito assim voltadas, quero ganhar dinheiro, quero ganhar mais isso, mais aquilo, eles estão muito dentro do mecanicismo do mundo ainda, né? é, Enquanto que algumas pessoas já estão questionando, poxa, esse mundo do jeito que tá difícil, né? Tá difícil. Qual é o diferencial? Aonde que tem um diferencial, né? Então, assim, eu acabo conquistando sempre pessoas de alto nível, né? Por exemplo, quem se torna aluno do Instituto Olus são pessoas de altíssimo nível, são médicos, são doutores, são professores universitários, né? São líderes de expressão nas organizações, porque eles já têm essa necessidade de algo mais além do feijão com arroz, né? Então, o feijão com arroz é processos, é mexer com processos, é mexer com recursos. Isso o coaching dá conta, mas lidar com as relações, lidar com uma visão global da empresa, aí já o coaching não dá conta, aí já é o mentoring, né? Eu sempre digo assim que um empresário, por exemplo, um empresário não precisa de coaching, o empresário precisa de mentoring, né? Porque o mentoring ele vai trabalhar o quê? O nível mais profundo da organização, que é a identidade da organização. Então, o diretor, ou os diretores, ou o dono, ou o fundador de uma empresa, ele é o nível de identidade. Quer dizer, é o nível que menos aparece, digamos assim, mas é o mais profundo que tem. Porque algumas coisas não dão certo na empresa porque a identidade não permite, ou seja, a mentalidade do dono não permite um processo humanizado, ou não permite que certas coisas aconteçam porque aquilo está fora do cabedal mental dele. Por isso que, para uma empresa poder se transformar, né, ela precisa com que o diretor ou, né, os diretores participem de um processo de mentoria, que é um processo de expansão de consciência ou de expansão de mentalidade, porque enquanto eles tiverem a mesma mentalidade na empresa, eles não mudam nada, eles só conseguem desenvolver processos. Melhora aqui, melhora uma coisinha ali, mas a transformação global da empresa não acontece, porque a mentalidade dos donos, ou seja, a identidade, não permite. Então, a gente tem que trabalhar essa identidade através da mentoria. Olha, vamos pensar de uma forma diferente, vamos elevar a nossa visão, né? Então, tudo passa pela visão das pessoas, visão de mundo das pessoas. É o ponto básico, né? Dentro da mentoria, por exemplo, o ponto básico é a visão das pessoas. Que visão de mundo você tem, né? E as pessoas elas giram em torno dessa visão de mundo, mas não percebem, né? Tanto é que o ponto mais obscuro que tem no ser humano é ele não ter consciência que ele tem uma determinada mentalidade que gera a vida dele, que gera o tipo de vida que ele tem. Então, algumas pessoas elas têm ignorância, né, e têm vidas medíocres, né? Mas por quê? Porque elas têm ignorância da vida.
né? Podem ter grandes conhecimentos de matemática, de física, de química, podem ser grandes cientistas, mas são ignorantes frente à vida, né? Não tem felicidade, não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com os filhos, com a família, etc. E aquilo acaba gerando disfunções, né? De alguma forma acaba gerando disfunções. Então eu entro nessa seara mais profunda, né, do ser humano, e por isso que a gente tem menos clientes, não é tão conhecido, é um trabalho que eu tenho que fazer quase que pessoalmente, né, com vários clientes, então a gente não aparece tanto quanto outras, mas isso é uma questão de definição que eu tive. Eu vou trabalhar dessa forma. Ganho menos, mas tenho mais qualidade. Tá? No Instituto Olos, é só você como facilitador ou tem mais alguém? Não, tem o Renato, tem a Maria Luísa, tem o Evaldo de Brasília também. Tem vários outros que eu aciono na medida da necessidade, tá? Mas, assim, os cursos de formação, sempre sou eu que ministro e, às vezes, como é o caso aí dos mentalizadores e dos socorristas mentais, aí eu já peguei alunos de destaque, né? Entendi. Alunos meus que se destacaram muito, eu então convoquei eles como instrutores também dessas formações. Então não é só eu não, né? Eu já estou levando algumas pessoas junto comigo também, para que eles também se tornem meus sucessores, né? A gente tem vida limitada, a gente precisa, né, semear, semear, semear para que aquilo, né, continue florescendo. E no início, como é que foi no início, Marcos? Agora tá, a conversa está muito boa, mas como é que foram as dificuldades de início? O que você enfrentou? O que foi mais difícil? Tentativa e erro, né? Você Eu, por lembra de alguns exemplo, né, erros? vários, vários erros, né? De não saber ter uma linguagem correta para conseguir clientes. Eu fiquei muito tempo preso a Florianópolis, né? Então eu moro aqui em Florianópolis e eu comecei a divulgar os cursos em Florianópolis. E na realidade eu não percebia que tinha uma grande metrópole no Brasil que se chamava São Paulo e que lá estaria o filé mignon, né? Tanto é que depois de um certo tempo eu achei uma pessoa em São Paulo que se tornou minha representante, que organizou meus cursos. E quando eu fui para São Paulo, aí deslanchou bastante, né? Os trabalhos, o conhecimento do Olos deslanchou muito a partir dali. E dali eu fui para todas as capitais do Brasil também. Uma época eu trabalhei muito para a Caixa Econômica, eu fiquei praticamente 3 anos full time para a Caixa Econômica, né? Trabalhei praticamente todo o Brasil com a Caixa Econômica, e isso também foi uma coisa boa que eu fiz, mas foi um erro também, um erro estratégico, porque depois de 3 anos eu não tinha mais nenhum cliente, né? Então é tentativa e erro, e a gente vai, né, indo assim dessa forma. Eu não tinha assim consultores especializados que me davam apoio nessa área, não. Era tentativa e erro mesmo, né? Qual que é o treinamento carro-chefe de vocês hoje? Ele é a formação de mentores, coaches e advisors. E quais são os outros? Nós temos o socorrista mental, nós temos o master, né, a formação, profissão mentor master, que é outro curso também, tá? Eu tenho um curso de administração de conflitos, que está no site. Eu tenho um curso Viva Melhor também, que são tudo cursos gravados, né, que estão no nosso site. E como é que Não são ficou muito. agora com a pandemia? Está tudo no virtual? Vai ter presencial? Olha, o pessoal se acostumou muito ao online, né? Então, eu não pretendo mais fazer muitos cursos presenciais, não. Só os in company, né? Agora, por exemplo, eu estou indo para uma faculdade aí em São Paulo ministrar um final de semana uma formação em coaching, né? Então, em coaching psicanalítico, olha só, a universidade me pediu coaching psicanalítico, achei muito interessante isso aí.
Eu vou ministrar essa matéria para eles lá também. E quais foram os principais os momentos que você lembra que te trouxeram mais gratificação nessa tua carreira com o Instituto Olus? Que você falou assim, poxa vida, tá indo bem pra caramba, tô feliz, tô realizado. Você teve alguns momentos que te marcaram? Olha, eu diria assim, eu não fiquei muito preso a resultados. Agora os resultados estão ótimos, então eu estou muito bem. Eu, por exemplo, só para falar hoje, né? No dia de hoje, na parte da manhã de hoje, eu fiz uma mentoria. Eu Tá? fiz uma mentoria com um médico, né? Que mora no norte do Brasil, e eu fiz uma mentoria extremamente gratificante para ele e para mim também, né? Eu cheguei num ponto da mentoria que a gente chama de ponto de virada. É quando É, a pessoa começa a entender que ele é um baita do ser humano, que ele tem capacidade, que ele tem sabedoria, que ele não é só um joguete no mundo, um número no mundo. É quando ele consegue dar o insight da virada. E isso, para mim, hoje foi um momento assim de alegria imensa, né? é. Eu até cheguei em casa e falei, olha, minha esposa, né? Olha, eu fiz uma mentoria hoje que foi assim espetacular, foi fantástico, né? Eu só não falei que quase chorei porque não ficava bem, mas eu me emocionei muito hoje, né? Então, cada vez que num curso uma pessoa tem o insight, tem a percepção de que ela pode ter uma vida nova, uma vida diferente, que ela pode pensar de uma forma diferente, que ela pode ser libertada dos seus lixos mentais, né? E que ela pode introjetar uma nova visão de mundo ampla e dar um sentido mais profundo. Então, esses são os momentos que realmente eu me sinto assim super realizado. Não é um orgulho de eu, Marcos, não é é um orgulho de vida, entendeu? Então não é um orgulho de ego, não, tá? Então é nesse sentido assim, a alegria de poder ver um ser humano despertando, né? Um humano que desperta do seu sonho ou do seu sono, né? Esse é o ponto básico assim Você chega a ter das. uma sensação, às vezes, que você devia estar pagando em vez de estar recebendo? Eu acho que eu deveria estar pagando as pessoas do que recebendo por isso, sabe? E essa que é a parte boa, né? Você faz uma coisa boa, se sente bem e ainda ganha pago por isso, né? É. E, e com relação ao futuro do Instituto Olus, como é que você planeja, visualiza, né? O que você tem em mente para o futuro? Olha, o Instituto Olus ele vai se fundir na sociedade, né? A gente já lançou as sementes, a gente já está lançando os conhecimentos, os instrumentais e tal. Isso vai sendo absorvido pelas pessoas e as pessoas vão transformando isso dentro delas e isso vai levar um professor, por exemplo, a dar uma aula melhor, vai levar um gerente a ser um gerente melhor, né? Isso vai levar algumas melhorias para as pessoas, para a humanidade como um todo. Então, eu não pretendo, digamos assim, segurar o Instituto Olus como uma instituição e tal. Não, todas as instituições têm começo, meio e fim, e o Instituto Olus cumpriu, está cumprindo, pelo menos, o seu dever, né? Então, eu não quero perpetuá-lo, mantê-lo mais, porque é, é a sociedade, de um modo geral, que vai absorver isso, né, dentro de si mesmo e vai reciclar isso, né? Teve uma época aí que eu estava pensando, né? Puxa, eu preciso ter um sucessor, preciso ter um sucessor. Quem vai ser meu sucessor? Eu disse, não, meus sucessores são meus alunos. Eles vão me suceder de um modo geral, de um modo amplo, na sociedade como um todo, e vão incorporar aquilo que eu pude passar para eles. Então, eu tenho esse pensamento, essa visão, assim, de não perpetuar alguma coisa que tem o seu tempo predestinado, né? Uma coisa que chama atenção é a quantidade de livros que você foi coordenador e coautor. São vários, eu não vou ler Sim, porque são vários, né? são Agora, e o vários. teu livro? Não tem, não Então, tem, e para não quando? tem. Não tá, já era para ter escrito, mas não escrevi ainda.
eu acho que eu escrevi capítulos em todos eles, né? É, Então, a soma dos meus capítulos já dá bem mais que um livro, né? Sabe? Já dá bem mais que um livro, tá? Mas o meu livro mesmo não tem. Embora o último livro agora, que é Mentoring, Coaching e Advice, referenciais holossistêmicos ou instrumentais holossistêmicos, ele traz todo o resumo da minha proposta. Então, todos os instrumentais que eu passo nos cursos, tudo, está tudo no livro. Então, esse último livro agora, da editora Líder, né? Ele está bastante completo e eu escrevi bastante, várias páginas, e os meus alunos, eles complementaram assim com as experiências deles. Está um livro maravilhoso, está um livro assim fantástico, tá? muito bom. Agora, você tem planos de ter um livro inteiro do formato mais tradicional, escrito só por você? Não, não tenho nenhum plano. Às vezes eu penso em trabalhar, em escrever um livro assim de um tema específico, né? Por exemplo, relações a dois, que é uma Ah, complicação danada, né? Relacionamento a dois é um vespeiro, né? Então eu penso às vezes de escrever um livro assim de princípios básicos para um bom relacionamento a dois, né? Então isso aí é algo que eu tenho vontade de escrever, mas eu tenho também uma quantidade enorme de e-books, né? Muitos e-books, eu tenho mais ou menos uns 15 e-books de alta qualidade, né? Eu vou tomar a liberdade de mandar para você depois, Alexandre, alguns e-books meus, para que muito você obrigado. possa divulgá-los aí junto ao teu pessoal, possa distribuí-los aí gratuitamente, tá? Eu vou mandar isso aí para você. Ok. Eu quero perguntar para você agora, fazer duas Sim. perguntas. A primeira a tua atividade é uma atividade de desenvolvimento de pessoas, agora é uma atividade empreendedora. Então, a primeira pergunta é se você pode trazer para quem está nos ouvindo, 3 dicas para a pessoa se dar bem empreendendo, abrindo um CNPJ hoje. É, o primeiro seria assim, acreditar na sua proposta, né? Acredite naquilo que você faz, não comece de qualquer jeito assim, será que vai dar, será que não vai dar? Não, estude bem, veja bem e toque adiante, tá? Então, não ficar duvidando de si mesmo, tá? Então, esse é um ponto básico assim que eu acho extremamente importante. O segundo ponto é trabalhar com qualidade, sabe? Faça um trabalho de respeito ao ser humano. O cliente está em primeiro lugar, tá? E faça de tudo para você manter clientes e trazer com que eles voltem a comprar de você, que é a questão da qualidade, né? E o terceiro ponto é a empatia, né? Você entender a real necessidade do teu cliente, o que realmente ele precisa, não o que ele quer, mas o que ele precisa, né? Então, você precisa dar a ele o que ele precisa e, muitas vezes, é muito além do que é o aspecto técnico ou o aspecto físico de um material ou de alguma coisa que você fornece ao cliente. Às vezes, o cliente precisa de um acompanhamento de longo prazo ou de maior prazo, ele precisa de um telefonema, ele precisa de um incentivo, precisa perguntar, está indo tudo bem? Então, essa questão dessa empatia e desse interesse pelo cliente, eu vejo assim como fundamental. Acho que são esses 3 aspectos principais que eu vejo. Tá? Tá ok? Excelente. Agora, a segunda pergunta. 3 dicas para quem quer ser um mentor ou uma mentora excelente. Primeiro, gostar de gente. Tem que gostar de gente, porque se você não gosta de gente, não seja mentor, porque não vai dar certo, né? Tá? Então, assim, então isso significa assim, ter a intenção clara, poxa, eu estou nesse mundo aqui, mas eu quero deixar um legado no mundo, né? Então, deixar esse legado no mundo, ele significa assim, você fazer com que as pessoas elas possam receber de você algo novo, algo diferente, né? Então, esse é um ponto assim bastante importante, né? Então, é gostar de gente, é gostar de pessoas.
E o segundo ponto já está incluído no que eu falei, é você dar um diferencial para a pessoa. Ela precisa receber algo diferente. Não adianta você querer dar o feijão com arroz que todo mundo tem, sabe? Precisa ter um diferencial. Então, eu pergunto, qual é o teu diferencial? Qual é o algo diferente que você oferece para o teu cliente? Tá? Então, isso é um ponto também que eu acho assim, importante, né? Esse diferencial qualitativo, esse diferencial do material assim. E para ser mentor, né, eu digo assim, precisa ter uma boa dose de conhecimentos, né? Uma boa dose de conhecimentos. Tá? Então, por exemplo, é estudar sempre, não deixar de estudar, não deixar de se desenvolver. Mesmo eu, com idade mais avançada que eu tenho agora, eu estou sempre estudando, estou sempre lendo, estou sempre me atualizando, né? Então, esse autodesenvolvimento permanente, esse é outro aspecto importante, porque senão a gente fica para trás, né? E não pode. A gente precisa sempre estar oferecendo coisas novas, coisas interessantes, coisas do momento para as pessoas. Então, esses são os pontos. Legal. E a última dica vai ficar comigo, eu que vou dar. É fazer o Tá curso com o bom? Marcos Wunderlich. Quando que é teu próximo curso, Marcos? Vai começar agora no dia 11 de abril, tá? 11 de abril. 11 de abril desse ano, né? 11 de abril de 2023. E Mas pode entrar no nosso site, no site, onde tem todas as formas de você acessar a página de vendas, os vários cursos que tem, né? O nosso site ele é holos.org.br. Holos com H, né? HOLOS.org, org.br. holos.org.br. Acessa lá, que lá você vai ter os cursos de socorrista, vai ter o curso de formação de mentores, coaches e advisors, né? A nossa próxima turma agora. E tem os outros cursos lá também. Então, estão todos convidados, né, a participar de algo novo, algo diferente. Tá, tá ok? uma das razões que eu me senti muito honrado de estar aqui com o Marcos é porque eu conheço várias pessoas que também conhecem o Marcos e todos falam muito bem dele. Então, eu imagino que deva ser um treinamento realmente de muita qualidade. Qual que é a duração dele, por curiosidade? Olha, essa formação são a duração total geral, eu coloco 80 horas, porque a pessoa vai ter que estudar materiais que estão na biblioteca, vai fazer mentoria também comigo, né? E tem várias turmas. E as aulas são 16 aulas de 2 horas e meia, né? Para começar do início até o final. E então leva, como é uma aula por semana, vai ser 16 semanas. Às vezes tem turmas que são 2 aulas por semana, então são durante 8 semanas, né? E depois tem os complementos para quem quiser fazer o nível master, etc. Também tem outros cursos mais adiantados. Ok. E redes sociais? Marcos Wunderlich, @Marcos Wunderlich. Agora fica difícil aí, né? Você vai ter que escrever isso aí, porque soletrar o meu nome não é muito fácil, não. Tá? Instituto Holos, Marcos Wunderlich, que é Wunderlich, né? Mesmo quem te erre E, uma letrinha, o Google acerta depois. isso, tá ok. Para a Tá gente legal. caminhar agora para terminar essa conversa, que está muito legal, Marcos, deixa uma mensagem assim livre da tua cabeça para quem está nos ouvindo, alguma coisa bacana, né, para a gente encerrar essa entrevista que está muito, muito gostosa. Pois é. O que eu diria? Eu diria assim, a cada um saber que cada um tem dentro de si sabedoria, cada um tem dentro de si uma consciência divina, uma consciência plena. Cada um tem o direito de ser feliz profundamente. Essa consciência que nos forma, essa consciência que nos dá a vida, é uma consciência que tem em si amor incondicional, tem compaixão incondicional, tem alegria de viver e tem também toda a sabedoria
dentro de nós. Nós temos um lado de conhecimentos e um lado de sabedoria. E quando a pessoa ela aprofunda um pouco, ela consegue conectar com a sua sabedoria natural. Então, ela leva sabedoria para a vida. Então, eu digo assim, né, a minha mensagem, procure se conectar na tua própria sabedoria e acredite em você o tempo todo, tá? Não deixe os outros dizerem para você o que você deve fazer, mas vai e haja de acordo com o teu coração. É isso que eu gostaria de deixar para as pessoas aí. Maravilhoso. Muito bom. É isso aí. Valeu, valeu. Muito boa, né, poder a tua entrevista, muito bom poder falar com você. Você foi me espremendo de um lado, espremendo do outro, conseguiu tirar um bom suco daí, eu acho, né? Não sei. Sim, foi ótimo. Eu gostei muito. Tá Gostei muito. bom, Marcos, tá legal. mais uma vez, agradeço muito a tua presença, a oportunidade de estar aqui com você. Valeu. Espero que quem nos ouviu, quem estiver nos ouvindo, tenha tido uns insights muito bacanas para a carreira, que é a intenção desse programa, né, trazer dicas, né, porque a pessoa encurte o caminho para se dar bem, para ser feliz, evite alguns erros e tenha mais clareza, né? Eu acredito que clareza de quem eu sou, o meu valor, para onde que eu vou, e nesse caminho puder ser a melhor pessoa possível, né, que traga isso felicidade e realização. Eu gostaria até de dizer assim que quem quiser fazer uma mentoria individual comigo, eu tenho feito também mentoria individual. Então, pode contactar comigo através do site holos.org.br. Basta entrar em contato para a gente marcar uma primeira mentoria e depois fechar um processo de mentoria. Então, para quem tiver interesse, eu estou à disposição. Muito bom. É isso aí. Valeu, então. Valeu, então. Marcos, muito obrigado. Um grande abraço e ficamos aqui Valeu. com o programa A Sua Carreira. Vamos em frente sempre. Valeu.